Olá! As eleições municipais este ano serão um marco na história política do Brasil. As novas leis da reforma eleitoral já serão aplicadas, além da diminuição do prazo de campanha, das propagandas em rádio e TV, da proibição de doações por parte de empresas, haverá também limite de gastos. Tem muita gente que acredita que isso tudo vai favorecer o Caixa 2, principalmente na pré-campanha. E é esse o assunto do programa Opinião de hoje. E para falarmos sobre reforma política, formação de Caixa 2 na pré-campanha, recebemos aqui o professor e advogado eleitoral Dalmi de Faria. Muito obrigada, professor, de novo, pela presença do senhor aqui, sempre nesses assuntos importantes. Nós que agradecemos o convite e esperamos que a gente possa fazer aqui um bom debate, um bom esclarecimento das novas normas eleitorais com referência às nossas eleições agora de 2016. Também recebemos aqui o professor e analista do TRE, Alexandre Azevedo. Muito obrigada, Alexandre, pela sua presença. Eu que agradeço o convite, me coloco sempre à disposição de estar aqui. Eu gosto de debater esses assuntos. Levanto para os telespectadores também da TV Assembleia. E é um prazer de estar aqui com o professor Dalmi, doutor Dalmi, para juntos debatermos juntos e levarmos mais conhecimento, um pouquinho mais de informação para esse público, essa audiência qualificada. Muito obrigada pela presença dos senhores. Bom, e é um tema que eu acho que interessa a todos, Nesse ano teremos eleições municipais no dia 2 de outubro e muitas mudanças vão ocorrer, Elas já estão valendo, já serão aplicadas, a reforma foi aprovada no ano passado e as leis já serão aplicadas este ano. São muitas mudanças. A gente vai destacar algumas delas aqui no decorrer do programa, mas o que mais chama a atenção é a proibição de doações por parte de empresas, ou seja, doações jurídicas, somente pessoas físicas vão poder doar, e também o limite de gastos. Eu gostaria de perguntar ao professor Dalmi se isso muda muito a pré-campanha e a campanha. Olha, na verdade, a proibição que fez o Supremo Tribunal Federal, numa ação direta de inconstitucionalidade, proposta pela OAB, na verdade, mudou e é um fator ideológico muito importante, porque a empresa não tem cidadania. Empresas fazem negócios com a administração pública, fazem negócios com candidatos. Então, a proibição de doação de pessoa jurídica, a pessoa jurídica, a empresa, ela não tem cidadania. Doação eleitoral tem que ser do eleitor, da pessoa física. Agora, o que ocorre? Como nós sempre tivemos campanhas patrocinadas pelas empresas, e o resultado está aí, corrupção, desmando administrativo, fraudes em licitações, nós teremos uma campanha com muito menos recursos, até porque no Brasil há um contrassenso. Muitas vezes o empresário é milionário, a sua empresa é milionária, mas a sua pessoa física não tem uma grande declaração do imposto de renda e fica limitado aos 10% do seu rendimento como pessoa física do ano anterior, para que ele possa doar para o seu candidato. Bom, professor Alexandre, a opinião do senhor com relação, um resumão geral, Se vai mudar muito aí o cenário político. Vai mudar enormemente. Primeiro, eu quero deixar aqui clara a minha posição, que eu sou contrário a essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que ele errou, eu acho que, embora a pessoa jurídica, ela não tenha cidadania, ela não possa exercer direitos políticos, no sentido de votar e ser votado, mas ela pode sim participar do processo eleitoral. Por que não? Eu preferia que ela pudesse fazer a doação e haver uma fiscalização maior e mais efetiva por parte do Estado do que agora o que nós vamos ter. Ela vai continuar fazendo doação, mas vai ser por meio de Caixa 2, vai ser por meio ilegal. E coibir isso é muito, muito difícil. Vai mudar? Muito. Por quê? Agora o candidato vai ter que arrecadar de pessoas físicas. No Brasil, nós não temos essa tradição, esse costume do eleitor patrocinar o seu candidato. O eleitor fala, olha, eu quero ajudar você a ser eleito. Tem o contrário, principalmente nas eleições municipais, é o eleitor buscando o candidato para obter alguma benesse. Sim, o que eu estou dizendo é que o eleitor vende o voto dele. É o eleitor que procura, na maioria das vezes, o candidato em troca do voto dele. E, infelizmente, em troca de favor, em troca de remédio, em troca de cargo público, em troca de várias outras coisas, para usar ali como essa moeda em troca do seu voto. Infelizmente, é isso que acontece. Agora, como que vai fazer essa arrecadação? A própria legislação eleitoral, ela tem, na resolução do TSE, traz um mecanismo que é o candidato poder comercializar
bens, alguns bens, né? O exemplo que a gente tem, o candidato faz um jantar e vende ingressos para aquele jantar. O eleitor, ao comprar aquele ingresso, ele vai estar ajudando, de um certo modo, né, o candidato a arrecadar fundos para a campanha dele. Vai ser agora, essa forma de arrecadação vai ser extremamente utilizada nas campanhas eleitorais. E ela não será considerada ilícita? Não, essa doação perfeitamente declarada vai ser completamente lícita. E o outro que a gente pode ter, enfim, é um caixa 2 maior, infelizmente. Isso que a gente está tentando entender, por que esse caixa 2 vai aumentar, né? Sempre houve denúncias, né, Alexandre, no TRE de caixa 2, né, nas campanhas. Só que agora, como tem um teto de gastos, ficou estipulado que os candidatos, os majoritários, né, vão poder gastar apenas 70% do valor declarado, o maior valor declarado no último pleito. No caso, assim, isso... Na campanha, né, doutor Dalmi, só para a gente entender, na pré-campanha é liberado? Olha, a novidade em relação a essas eleições é que ampliou muito a atuação do pré-candidato. Várias coisas podem ser feitas, o pré-candidato, ele pode conceder entrevistas, ele pode usar as redes sociais, ele pode se movimentar, ele pode expor as suas posições, o que ele pretende disputar na eleição. A única restrição, ele não pode pedir voto na pré-campanha, mas pode praticar todos os atos normais de uma campanha, menos o chamado pedido de voto. Agora, o que ocorre diante disso? É que o candidato endinheirado, o candidato que tem espaço na mídia, quem ocupa cargos que já está exercendo, evidentemente, estabelece um princípio de desigualdade. Aqueles que têm condições de montar uma pré-campanha, eles chegarão à campanha eleitoral mais conhecidos e com maior contato e conhecimento do eleitor. Então, é um ganho, a pré-campanha é a primeira vez que nós temos agora, nos últimos anos, uma pré-campanha tão liberada como a legislação que foi aprovada o ano passado, a mini-reforma eleitoral, liberou nessa pré-campanha. Agora, há uma questão, que o senhor Alexandre disse, que deve ser colocada, que é a questão do Caixa 2. Caixa 2 sempre existiu em todas as eleições. E não é novidade disso, muitas vezes já vi críticas aí de todos os setores, seja do Ministério Público, seja da Justiça, seja de colegas advogados, seja de parlamentares, de que, na verdade, muitas vezes a prestação de contas de candidato é uma peça de ficção. Por quê? Porque é uma série de questões que não são contabilizadas. O senhor Alexandre tem razão no sentido seguinte, quando se diz, olha, o problema maior é a fiscalização. A fiscalização do Caixa 2 é complicado e, evidentemente, eu discordo nessa questão da pessoa jurídica, porque eu não consigo conceber ideologicamente por que uma empresa doaria para um candidato. Só se converter-se na ideologia dos seus diretores e seus proprietários. Empresa, para mim, não tem ideologia, não vota, não tem cidadania. Agora, é claro que essa mudança abrupta que houve aí de retirada de doações de campanha, evidentemente que fortalecerá o Caixa 2. E outra questão séria, quando nós falamos em candidatos endinheirados, é muito difícil, o Alexandre disse isso aqui, arrecadar o eleitor, pelo menos nas eleições municipais, ele gosta de tirar vantagem da campanha, ele gosta de vender o voto, gosta de pegar benesses dos candidatos, jamais contribuir com campanha eleitoral. Isso gerará aí, evidentemente, um Caixa 2. Agora, mais uma vez eu digo, o candidato endinheirado, ele poderá gastar na sua campanha com recurso próprio o valor do seu município. Por exemplo, município pequeno vai poder gastar numa campanha de prefeito em torno de R$100 mil, vereador R$10 mil. Se o candidato a prefeito de uma cidade pequena ele tiver o recurso para bancar a sua campanha integralmente, o seu bolso, 100 mil, ele poderá bancar sempre de doação de quem quer que seja. Da mesma forma, o candidato a vereador. Só lembrando que isso é um valor declarado, R$100 mil no caso para prefeito, né? Isso em caso na campanha, o valor declarado, né? Bom, esse gasto, o senhor acha justo, Alexandre? Olha, vamos entender primeiro, né? Em 2012, os candidatos gastavam de duas formas, no Caixa 2 e no Caixa declarado. Esse caixa declarado vai para a Justiça Eleitoral, todos os valores. Veio a legislação eleitoral e fala o seguinte, a partir de agora, o gasto de campanha eleitoral vai ser 70% do maior gasto declarado na eleição anterior. Nesse caso aqui com de relação 2012. a 2012. Exato. E aí muita gente está reclamando, que é um absurdo gastar isso. Olha, vem cá, se você fez o ilícito, você não pode agora reclamar o seu ilícito. Né? É um brocardo, né, jurídico que o torpe não pode se valer de sua torpeza. Né? Então, o torpe não pode alegar agora que porque fez Caixa 2, né, de campanha, esse gasto tem que ser aumentado agora. Ele vai ser diminuído mesmo. Aqui para Goiânia, por exemplo,
está prevendo aí em torno de 4 milhões e alguma coisinha, 200 mil reais de campanha para prefeito. Sim. E muita gente falando, é um absurdo, vai gastar muito mais. Eu juro para vocês, eu quero saber da onde que eles vão arrecadar 4 milhões de reais de eleitor. Sim, achar eleitores para fazer essa doação. Tá? Eu acho muito complicado isso, por isso eu acredito, infelizmente, que o Caixa 2 de campanha vai aumentar. Será uma realidade, né? Bom, e além dessa questão dos gastos, né, desse limite de gastos, tem várias outras mudanças. O prazo de filiação também mudou, o tempo de propaganda. A gente vai continuar falando sobre isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Antes da virtualização, corria-se o risco de perder partes de um processo durante o manuseio e transporte. Agora, os processos são enviados eletronicamente com total segurança. O que antes levava meses e muito papel, agora está a um clique. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. O programa Opinião volta com o tema Campanha Eleitoral e a Formação de Caixa 2. Estamos aqui com dois especialistas no assunto, o professor Dalmide Faria, advogado eleitoral, e Alexandre Azevedo, também professor e analista do TRE, Tribunal Regional Eleitoral. E nós estávamos falando no primeiro bloco sobre a questão dos limites de gastos, né, na campanha, que passam a vigorar esse ano, e a proibição das doações por parte de empresas. Isso tudo vai afetar e muito, né, o pleito esse ano. E além dessas duas principais mudanças, tem também a diminuição no prazo da campanha e da propaganda política, né, em rádios e TVs. Professor Alexandre, explica para a gente, passou de 90 para 45 dias agora, né? Diminuiu a metade. Exatamente, o tempo de campanha eleitoral foi diminuído ali pela metade, né? Porque antes começava no dia 6 de agosto, já podia fazer campanha. Agora, a campanha eleitoral poderá ser feita apenas, aliás, 5 de julho começava a campanha. Agora, a campanha só poderá ser feita a partir do dia 15 de agosto. Né? E até a véspera da eleição. Então, vai dar ali mais ou menos 45 dias. Isso porque a eleição, né, é feita no primeiro domingo de outubro. Então, aí é bem variável. Agora, nessa eleição, por exemplo, o primeiro domingo de outubro vai ser no dia 2 de outubro. Né? Então, dá ali 45 dias antes das eleições. Bom, e a questão também das propagandas, né? Explica pra gente, de 45 dias ficou para 35 dias agora de propaganda. Também, a propaganda que era feita ali em 45 dias até a antevéspera da eleição, agora será feita dos 35 dias até a antevéspera da eleição. Então vai ser 35 dias de campanha eleitoral no rádio e na televisão. E olha só que interessante, antes o partido começava a campanha, né? O candidato começava a campanha, ele tinha 45 dias, aproximadamente 45 dias, para preparar o seu material de propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Agora esse candidato e esse partido vai ter míseros 10 dias para ele preparar, arrecadar dinheiro, abrir conta bancária, contratar os profissionais e tudo, e produzir o seu primeiro programa e transmitir o primeiro programa 10 dias depois.
Sim. Bom, é apertado. É apertado, né? Bom, teoricamente, professor Dalmi, menos tempo de propaganda, menos tempo de campanha, menos gastos. Olha, a campanha eleitoral, a seguir, vamos colocar aqui, como o professor Alexandre disse, dentro daquilo que é contabilizado, dentro do caixa 1 de campanha, dentro da legalidade da arrecadação, a campanha terá que ter um custo muito menor. Aquilo que nós dissemos já no outro bloco, de que, além disso, fixou valores que muitos dizem que são irreais, porque os valores de 2012 foram pequenos, não foram realmente declarados dentro da legalidade. Ele gastou 500 mil, por exemplo, na campanha e declarou que gastou 100. E com isso, agora está vinculado ao limite dos 70% de 2012 e a menor cidade gastará 100 mil para prefeito e 10 para vereador. Então, essa campanha curta, ela reduz sensivelmente o valor da campanha. Agora, como disse o professor Alexandre, bem importante frisar essa questão, que a campanha dessa vez, aliás, caminha cada vez mais para ser campanha de profissionais. Amador não tem futuro nessa campanha. Como ele mesmo disse aqui, o candidato terá 10 dias para abrir a conta de campanha, CNPJ, arrecadar dinheiro, a não ser que ele tenha recursos próprios, seja candidato endinheirado, né, Alexandre? Que ele já coloca lá na conta bancária o dinheiro da campanha. Ele terá apenas 10 dias para produzir os programas de rádio e televisão e que são importantes, principalmente para o candidato que não tem uma boa visibilidade na mídia. Ele precisa muito do horário gratuito do rádio e da televisão para que ele fique conhecido no eleitorado e que leve as suas propostas. Mas, Dalmi, mesmo esse candidato endinheirado, ele tem um problema burocrático, né? Que ele precisa apresentar o requerimento dele à Justiça Eleitoral. A partir desse momento, ele vai ter a possibilidade de obter o CNPJ dele, abrir a conta bancária. Isso aí leva tempo, né? Para ele pegar o CNPJ, abrir a conta, fazer a contratação dos cabos dos profissionais todos, para produzir um programa e já ir o programa no primeiro dia. E outra questão também importante... Só uma pergunta, ele não pode fazer isso em julho, por exemplo? Não, não pode. A partir do não, dia, a convenção será realizada no período do dia 20 de julho ao dia 5 de agosto, né? Que é o período, né? Isso. Mas aí tem um ponto interessante. 20 de julho a 5 de agosto as convenções. Isso. É só depois da convenção, então. Isso, mas você tocou num ponto interessante, que esse candidato, se ele quiser, ele pode antecipar a convenção dele para o início, do dia 20 de julho, até o dia 5 de agosto, ele pode fazer a convenção dele. Sim. Se ele fizer a convenção dele logo no início e também já procurar a Justiça Eleitoral e registrar a sua candidatura, a partir daquele momento ele já pode obter o CNPJ, já pode fazer as contratações e no dia 16 de agosto ele já inicia a campanha eleitoral dele tranquilamente. Então, se o candidato tiver um bom apoio, tiver uma boa assessoria jurídica, contábil, tudo, ele vai antecipar tudo isso. O que nós temos, né? O professor Dalmi, o doutor Dalmi, sabe muito bem disso. Eles deixam sempre o último prazo. É verdade. O último dia. E quem deixar para o último dia vai ter mais trabalho, vai ter mais problemas, porque vai ter toda essa demora e a propaganda... Imagina o candidato, né, Dalmi, começando a propaganda eleitoral dele lá na televisão com a Taja, né? Esse programa está reservado para fulano e não trouxe. Pois é, e está perdendo um tempo precioso, né? Porque o tempo, já que o Alexandre tocou no assunto, o tempo diminuiu. Serão 2 blocos apenas de 10 minutos, no caso da TV, né? O rádio também é a mesma coisa. O rádio também é a mesma coisa. 2 blocos de 10 minutos e 80 minutos, se não me engano, se eu estiver errada, pode me corrigir, 70 minutos de inserções. Como que será feita essa divisão? Quem vai ficar com o tempo maior? As coligações? Isso. Essa divisão, primeiro vamos pela divisão do tempo nos blocos, né? Serão 2 blocos no rádio, 2 blocos na TV. No rádio, 7 horas da manhã e 11 horas. Na TV, meio-dia e às 20 e poucas horas ali vai ter essa propaganda para os candidatos a prefeito. Os blocos de 10 minutos. Como que se divide isso? 10% desse tempo vai ser dividido igualmente entre todos os candidatos. Então vamos lá, tem 10 candidatos. Então divide ali os 10, 1 minuto, né, 60 segundos, então 6 segundos para cada um deles. O restante, os 9 minutos restantes... Não dá para falar nada, 6 segundos. Não dá nem meu nome Enéas, dá para falar ali, né? Mas os outros 90 minutos serão divididos proporcionalmente a quantidade de representantes dos partidos na Câmara dos Deputados. Só que com uma alteração, uma inovação. No caso das coligações, vão ser somadas as 6 maiores representações. Nós tínhamos coligações de 10, 15 partidos. Isso aí hoje não vai adiantar nada, porque para fins de divisão do tempo de rádio e na televisão, vai se considerar apenas as 6 maiores bancadas daquela coligação.
Então, por exemplo, na eleição de 2014, nós tivemos candidato apoiado por 14 partidos. Agora não importa mais. Vai se somar apenas as 6 maiores bancadas daquela coligação. Ficou um pouco mais justo, né, no caso? De certa forma, eu entendo, né, que ficou sim. Com relação à divisão das inserções, né, são 70 minutos de inserção, 40% para os vereadores e 60% para os candidatos a prefeito. Note que o vereador não tem mais o bloco, ele vai ter apenas essas inserções. E essas inserções, né, vai ser totalizar ali 42 minutos diários para os vereadores, dividido 10% proporcionalmente entre todos os partidos, não é candidatos, é entre todos os partidos, e 90% proporcionalmente à representação dos partidos na Câmara de Vereadores, na Câmara de Deputados, desculpe. Sim, outra novidade é a participação, né, em debates desses candidatos que não tinham muita representatividade, né, doutor Dalmi? No mínimo 9 representantes ali na Câmara, para ele falar, igual a gente está falando aqui, num debate, por exemplo. Para participar do debate precisa ser pelo menos 9 deputados federais, né, representantes daquele partido. Agora, um fato que o Alexandre disse que é muito importante é o fator dos vereadores. No primeiro momento, nós não teremos mais aquela propaganda de vereadores em bloco, né? Nós não teremos, então, será aquele sistema de pílulas. Nem em rádio, doutor? Nem em rádio, correto? Então, em pílulas, quer dizer, então o bloco é apenas para candidato a prefeito. Num determinado momento, nos bastidores aqui, inclusive, o professor Alexandre tinha sua posição, eu concordo com ele, que os vereadores serão beneficiados em bloco, porque quem está assistindo a TV, num determinado momento, aparece um vereador, candidato, não dá nem para ele mudar de horário, mesmo que ele não goste de política. E então, aquela coisa também, né, professor Dalmi, que aparecia pela saúde, educação e lazer, pode fulano, não dava nem tempo do coitado se apresentar. Agora, existe uma questão, e você abordou um fato importante, que cidades do porte de Goiânia e outras maiores do estado, dependendo do número de candidatos a prefeito que nós tivermos, tem candidato a prefeito que terá 15 segundos para dizer o que propõe, e vereadores também, porque o volume de partidos que nós temos, a quantidade de candidatos a vereador e talvez o número de candidatos a prefeito, o horário também ficará muito reduzido. Por isso que é importante que aqueles que se pretendem investir bastante na pré-campanha para se tornar conhecido. Quem não é conhecido, quem é candidato à reeleição, quem tem espaço na mídia, quem é celebridade, não precisa se preocupar muito com essa exposição. Mas aqueles que pretendem entrar agora têm que preocupar com essa pré-campanha. Mas dizendo aquilo que nós falamos, campanha cada vez caminha para ser a questão de profissionais, de ser bem assessorado, do candidato fazer a sua campanha cada vez melhor de forma profissional, até porque se não fizer de forma profissional, amanhã entrará no caixa 2, ganhará e não levará. A Justiça Eleitoral tem caçado centenas de mandatos de eleitos e eu vejo que essa eleição que está se aproximando de 2016 talvez seja uma das eleições que nós teremos aí o maior número de ações sendo institucionalizadas. Por quê? Com esse tempo exíguo, com essas dificuldades aí normalmente, aquele que perder irá para o tapete da Justiça Eleitoral. Daquele que cometeu, é arriscado ganhar e não levar porque cometeu o ilícito eleitoral. Além da pré-campanha, vai ter que ter muita criatividade. A gente vai continuar falando sobre reforma política daqui a pouquinho, depois do intervalo. Alô? Plano de saúde não pode ser uma dor de cabeça para os segurados. Adiamento de consultas e cirurgias já marcadas, reajustes indevidos, recusa de cobertura, descredenciamento de prestadores de serviços e erro médico são algumas situações enfrentadas. O plano de saúde deve garantir o acesso do cliente aos serviços e procedimentos obrigatórios. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Ela quer ser rainha, modelo e professora. Tudo na mesma brincadeira. Quer estudar, se formar, virar cantora. Cantora não, engenheira. Quer fofocar com as meninas, comer doce, ganhar presente e ter uma cama para dormir toda noite. Para realizar tudo isso, o Cevam precisa de ajuda. Quer ajudar? Acesse www.cevam.com.br e ajude o Cevam a continuar ajudando muita gente.
programa Opinião volta com o tema campanha eleitoral e formação de Caixa 2 na pré-campanha. E nós estamos aqui com os professores Dalmi de Faria, advogada eleitoral, e Alexandre Azevedo, analista do TRE, mestrado agora, né, professor de Direito também eleitoral. Estávamos falando sobre o que pode acontecer, né, no pleito esse ano, as mudanças, várias mudanças. E não falamos sobre as filiações partidárias. O prazo também mudou. O candidato agora pode filiar-se até o dia 2 de abril, 6 meses antes do pleito. Isso é bom, ruim? Como é que fica, professor Alexandre? Bom, antes de responder a sua pergunta, gostaria só de fazer um contraponto à fala do Dr. Dalmi, professor Dalmi, no bloco passado, né? De que se o candidato perder, ele vai levar para o tapete da Justiça Eleitoral. Veja, a Justiça Eleitoral é uma instância que os candidatos têm, os eleitores têm, de fiscalização. Então, levar uma ação para a Justiça Eleitoral não é dizer que está levando ao tapetão. Né? Muita gente, principalmente agora com essa possibilidade de impeachment da presidente Dilma, com ações judiciais em face da presidente Dilma, estão dizendo que o candidato está indo para o tapetão. Eu acho que até uma diminuição da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral tem um papel importante de fiscalização e, constatado a violação de normas eleitorais, cabe a ela aplicar, sim, a reprimenda possível ali ao caso concreto. E se for a cassação do mandato, a cassação do diploma, que seja. E não vai ser nada ilícito, não vai ser nem fugindo da regra do jogo, porque a Justiça Eleitoral compõe a regra do jogo também, né? Uhum. Bom, com relação... Réplica ou não? Bom, eu só quero colocar nesse sentido, antes de colocar, que quando nós temos tapete, porque, na verdade, o Alexandre sabe disso, o que nós questionamos? Nem sempre o candidato que gasta mais dinheiro na campanha e aquele que compra o maior número de votos é o que vai eleito. Então, o que ocorre? Nós tem que ter uma campanha profissional, porque o que ocorre? A grande maioria dos candidatos que impugnam candidatos eleitos praticaram muito mais irregularidades do que quem está sendo impugnado. E como a Justiça Eleitoral compete julgar todos os ilícitos, a Justiça Eleitoral é para estabelecer a igualdade, para estabelecer a legitimidade do pleito, para que respeite a democracia e as normas eleitorais, evidentemente, muitas vezes aquele candidato que foi o maior praticador de ilícito na campanha acaba caçando o mandato por um pequeno ilícito eleitoral. Então, é nesse sentido nós queremos dizer o tapete, porque o papel da Justiça Eleitoral, e eu concordo e respeito profundamente, sou advogado decano da Justiça Eleitoral em Goiás, que tem maior tempo de militância na Justiça Eleitoral no Estado, e acho que, assim, agora, o que ocorre? Eu tenho criticado isso, inclusive sustentações eleitorais na Justiça Eleitoral, porque muitas vezes o eleitor, quando é levado para testemunha de compra de voto, ele vendeu o voto para 2, 3 candidatos e vende o depoimento para o último candidato que perdeu a eleição para tentar tirar o mandato daquele que foi eleito. Uma coisa é certa, o TRE vai trabalhar muito esse ano, muito, talvez o triplo que já trabalhou aí nos anos anteriores, né, nos pleitos anteriores. Bom, agora respondo, né? Agora respondo. Filiação partidária. Filiação partidária mudou. Né? Antes, o candidato tinha que estar afiliado pelo menos 1 ano antes, né, do pleito, e agora não, 6 meses. Se eu quiser ser candidato, ainda dá tempo. Isso aí, né, prejudicou enormemente os partidos políticos. Vamos imaginar o seguinte, o partido vinha trabalhando com um candidato, com um pré-candidato, dava tempo na propaganda partidária dele, dava visibilidade para ele, dava toda a estrutura do partido, e de repente ele, chegando ali próximo das eleições, decide sair daquele partido para um outro partido. E ele pode fazer isso agora? Sim, porque como você colocou aí e falou, né, informou... Dia 2, né? A filiação, o prazo final da filiação é 2 de abril. Né? 6 meses antes das eleições apenas, não há nenhuma vinculação daquele candidato com o partido, talvez sequer dá tempo do candidato ler, se é que ele leia, né, o estatuto do partido político. E ele pode trocar de partido. Para mim, foi a última facada, né, que se deu ao nosso sistema partidário, que já estava ruim das pernas e agora tende a ir para a falência final. E o senhor, doutor Dalmi, o que você achou? Olha, na verdade, eu sou favorável à filiação de apenas 6 meses. E a mini-reforma eleitoral que foi aprovada no ano passado estabeleceu que todos os parlamentares poderão mudar de partido no prazo de 30 dias que antecede ao pleito. Então, vereadores, por exemplo, que foram eleitos por outro partido, terão a partir do dia 2 de março até o dia 2 de abril para mudar de partido e concorrer a outros partidos. E agora, recentemente, a PEC, que foi aprovada pelo Congresso Nacional, estabeleceu outra janela, que a partir da publicação, qualquer parlamentar poderá sair do partido do período de 30 dias da publicação dessa PEC. E há uma questão ideológica nessa PEC, que ela é casuística, é absurda nesse sentido, e estabeleceu no fator o seguinte: primeiro, quando ela estava tramitando, tinha outros fatores importantes, mas
no sentido de blindar provavelmente o governo, nessa questão do impeachment, de estabelecer, de parlamentares que talvez estivessem descontentes para mudar de bancada e para criar especificamente uma janela para deputados estaduais e deputados federais que quiserem candidatar a prefeito nessas eleições municipais. Agora, o que eu quero colocar, e onde a minha discordância ideológica nesse sentido, é que, na verdade, o porquê que essas distorções ocorrem, e é difícil fortalecer partido político. Primeiro que o eleitor não vota em partido, com raras exceções, ele vota na figura do candidato. Outra questão séria que nós temos, o coronelismo impera nos partidos políticos. Todo partido político do Brasil, aqui em Goiás, em qualquer município do Brasil, tem um dono. Partido tal, nós sabemos que é o dono dele, com raras e honrosas exceções. Sem nome? Sem nome, cada é um dono. É o difícil é achar alguma exceção. Não falar com raras e honrosas, tá no plural ainda. É complicado, porque... Então, o que ocorre? Muitas vezes o candidato, o pré-candidato, ele tem uma postulação legítima, talvez ele tenha mais respaldo do eleitorado, ele é o melhor candidato. Mas se ele não é apadrinhado da cúpula partidária, do coronel dono do partido, ele só poderá disputar se sair. Então, eu vejo com muito avanço, no sentido de permitir essa flexibilidade. Não essa PEC que foi absurda e casuística, que pode até ser questionada no Supremo Tribunal Federal, até porque promulgada após com menos de um ano de eleição, né, que fere o artigo 16 da Constituição Federal. Não, eu acho que não fere. Ele não fere, porque ele não altera o processo eleitoral. Na verdade, não vai alterar. Né? Então, né? Então por isso eu acho que não fere o artigo 16. Mas foi casuística apenas para possibilitar. É uma emenda casuística quase com a disposição transitória da Constituição. Foi em dezembro, né, que foi aprovado. Foi aprovado agora. Aprovou no primeiro turno e agora aprovou de novo, e aí vai ser promulgado agora. Agora, a regra que ficou da mini reforma eleitoral, que está valendo para os vereadores que querem mudar de partido, 30 dias antes de 6 meses de prazo, e valerá também, se não houver mudança, para as eleições de 2018. Então, os deputados federais e estaduais que quiserem candidatar por outros partidos nas eleições de 2018, pela regra que está em vigor, aprovada o ano passado, poderão sair 30 dias antes. Então, essa recomendação partidária dos interesses do próprio candidato, isso leva, e às vezes, de vez em quando você vê analistas políticos criticando, olha, mas o eleitor votou no partido. Muito pouco. No Brasil, muito pouco. Mas o eleitor vota muito no candidato. Eu vou discordar dessa janela, que eu acho que essa janela só vale para agora. 30 dias depois da promulgação. Para qualquer cargos. Seja vereador, seja deputado estadual, seja deputado federal. Sim, mas eu não estou dizendo... É para agora. Não, nota um detalhe. Eu estou dizendo da janela que abriu na Lei 13.000, não me lembro o número, que foi sancionada foi publicada dia 26 de setembro do ano passado, a mini reforma, que estabeleceu, mudando lá o artigo 109, que diz o seguinte, que aquele que quiser mudar de partido não perde o mandato, aquele que mudar do partido 30 dias antes do prazo de filiação da eleição que ele disputou. Então, por isso que ela só vale para vereador. Isso. E essa PEC atingiu deputados federais e estaduais, correto? Então, essa norma, se não mudar, ela é permanente e está valendo para essas eleições, porque ela foi publicada antes de um ano eleitoral. Foi publicada no dia 26 de setembro. Então, essa está valendo, mas não atingiu os deputados federais e estaduais, que querem candidatar a prefeito. Daí, essa janela casuística da PEC. E ela estabelece um prazo de filiação... 30 dias. Anterior, que é menor que esses 6 meses. Que 30 dias antes das convenções. Exato. Vai dar o quê? Não, a 30 convenção. dias antes do prazo de filiação. 30 dias antes do prazo de filiação. Sim. Então, só que ela poderá ter a sua constitucionalidade questionada, a PEC não. A PEC já vai ter o efeito dela agora. E os vereadores, por exemplo, que vão disputar eleições, ou candidato a prefeito em partidos, isso acontece muito em consultas conosco, eles estavam preocupados até essa legislação eleitoral, porque nós temos vereadores que querem ser candidato a prefeito e o prefeito não deixa porque é dono do partido da cidade que pertence. E agora, com essa lei que foi aprovada, a mini reforma eleitoral, que foi promulgada 26 de setembro de 2015, permitiu. E agora essa janela para atender apenas os deputados. Então, nesse sentido que nós colocamos, dessa flexibilidade, há outra questão também, Alexandre, que eu achei fundamental nessa mini reforma eleitoral e que é importante dizer. E aí eu venho, não quero nenhuma crítica específica ao Tribunal Superior Eleitoral, quando eu digo que o Tribunal Superior Eleitoral estabelecer aquela fidelidade partidária por resolução, foi um avanço para fortalecer os partidos. Mas eu acho que o tribunal errou quando estabeleceu que uma forma de sair do partido seria criar, sem perder o mandato, criação do partido. Então, permitiu uma proliferação absurda de pequenos partidos. Quase foi aprovado, não tem nada contra o futebol.
está na bica para ser registrado o Partido Corinthians, correto? Não, acabou. O TSE rejeitou ele. Rejeitou, mas senão teria se registrado. Então, o que ocorre? Aí o chefe queria mudar de partido para arrumar para candidatar, criava novos partidos. Então, a criação de novo partido, sem ideologia, sem nada, apenas para acomodar a mudança de partido, é aquilo que o TSE teve a boa intenção, os ministros do TSE, mas e essa lei que foi aprovada o ano passado, tirou a possibilidade. Você pode sair do partido por grave discriminação pessoal, mudança reiterada de programa partidário, né, Alexandre? Mas tirou a hipótese de criação de novo partido. Então, isso vai estancar essa criação absurda de novos partidos. Nós temos um exemplo de um partido, né? Tem de um mais partido. de 40 partidos Nós no Brasil. tivemos uma hipótese de um partido que foi criado recente, né? Com o discurso de ser um novo partido, de fazer coisas novas, de isso e aquilo. E, de repente, a primeira coisa que o gestor faz, o presidente e dono do partido faz, é comprar um helicóptero para transportá-lo de um lugar até Brasília. Por favor. Né? Senhor, fundo partidário. Só para concluir, Alexandre. Senhor, nosso tempo está curto aqui. Pois é, só para concluir, vamos fazer já as conclusões esses novos partidos, o que eles servem? Para pegar fundo partidário, era para horário de televisão e para barganhas de cargos públicos nas coligações. Porque as doações para os partidos está permitida, né? A gente não falou isso no caso. As jurídicas? Não. A doação de pessoa jurídica está totalmente proibido. É o fundo partidário que pode dar dinheiro para o candidato. Isso, né? exato. Confundi. Gente, muito obrigada pela participação dos senhores aqui. Professor Dalmi de Faria, advogado eleitoral. A gente fica torcendo, né, para que esse pleito aí seja mais transparente, né, que todas essas mudanças aí favoreçam principalmente o eleitor, né, que está aí cansado, né, e às vezes até descrente desse sistema. Muito obrigada. Se o senhor quiser falar rapidamente a consideração final, que eu tenho o tempo ainda do Alexandre. Eu agradeço o convite da produção da TV Assembleia por estar aqui participando desse debate esclarecedor das normas eleitorais das eleições de 2016. Foi um prazer, estamos à disposição da produção para todas as vezes que nós fomos convidados e dizer que foi um prazer participar desse contraditório, desse debate com o professor Alexandre Azevedo, que é uma pessoa qualificadíssima e profundo conhecedor das normas eleitorais e vivência do dia a dia do Tribunal Regional Eleitoral. Muito obrigada. E agradecer também, né, Alexandre Azevedo, professor de Direito Eleitoral, analista do TRE, se preparando aí para trabalhar muito. Os dois vão trabalhar muito esse ano, né? Eu que agradeço o convite, agradeço essa oportunidade de estar debatendo aqui com o doutor Dalmi, profundo também conhecedor do direito eleitoral. Me coloco sempre à disposição, sempre necessário pode me chamar, que eu gosto de debater, gosto de falar sobre o direito eleitoral. Bom, e vou ter a liberdade aqui de falar, né? Se qualquer dúvida, né, que o telespectador tiver, o candidato interior, podem procurar os dois? Sim, podem, por favor. Sem problemas. Tá, ok, pode procurar a TV aqui e a gente divulga os telefones. Muito obrigada aos senhores, obrigada a você também que está em casa pela audiência. Continue com a gente pelo canal 8 da NET ou pelo nosso site. Até mais.